Aí, estamos gravando então. Então vamos dar sequência no nosso estudo, né? Falando aí sobre as imunidades. Tá aí a gente vai usando aí a tela também, né? Para a gente dar sequência no nosso estudo. Bom, na última aula nós fizemos uma introdução, né? Sobre o que fossem as imunidades. Então nós já vimos que são normas previstas diretamente na Constituição Federal, de onde se extrai, né, e somente dali, somente da Constituição, que é de onde nós extraímos todas as imunidades. Então, a gente já havia comentado, mas não custa repetir, né? Não encontraremos imunidades tributárias fora, né, do texto constitucional. Sempre teremos as imunidades lá dentro da Constituição, não necessariamente só no artigo 150, né, inciso 6, alíneas A E, mas também encontraremos em outros momentos da Constituição. Lembrando que toda vez que a Constituição se referir a uma norma de não incidência tributária, pouco importa o nome que o Constituinte utilize, será uma imunidade, né? Porque nós vimos exemplos de momentos nos quais o legislador se vale da expressão isenção, né? Mas, como nós já havíamos combinado, sempre que você ler isenção na norma constitucional, você vai entender imunidade. E o contrário também é verdadeiro. Sempre que você lê imunidade no texto infraconstitucional, você entenderá que está se tratando de isenção, tá? Para que não haja nenhuma confusão quanto ao sentido, não é, dos institutos. Então, isso aqui foi objeto já de análise no último encontro, né? Falamos aí das imunidades e isenções, demos aquele conceito, né, que não é meu, é da doutrina, que a imunidade é uma norma de não incidência constitucionalmente qualificada, enquanto a isenção é uma norma de não incidência legalmente qualificada, né? Então fica aqui para fixar, né, a conclusão. Deixa eu pôr de amarelinho aqui, ó. As isenções sempre na legislação infraconstitucional, na legislação comum, por assim dizer, e as imunidades descritas no texto constitucional. Beleza. Eu estou vendo aqui que tem um pedaço do material que eu tenho comigo aqui, mas vocês não têm, né? Porque daí daria um pulo, né? Falando de imunidades em espécie, mas os temas que eu quero tratar com vocês, foi até bom que a gente acabou aí fazendo essa gravação, são alguns temas ainda introdutórios, antes de entrar nas espécies, que eu não sei porque eles não constam do material, né? Mas depois eu vou disponibilizar para vocês, sem problema nenhum. Então aqui, peço, se possível, então, um pouquinho de atenção, porque esse material não vai ter roteiro por hora para você ficar olhando na tela, tá? A gente vai conversando e a gente vai... Claro que depois você pode anotar ou pode anotar agora, não tem problema, a gente vai falando devagarinho, né, para que você tenha todas as informações, e depois eu vou colocar no grupo lá esse pedacinho, e para que você tenha também por escrito para você estudar depois, tá? Bom, aquilo que nós falamos, né, que as imunidades, elas basicamente elas albergam, elas protegem alguns valores constitucionais tidos como caros pelo legislador constituinte, a ponto de ser tão importante para a sociedade brasileira que algumas atividades não são tributadas, não sofrem essa incidência do direito tributário, afastando, portanto, a cobrança do tributo. Então, nós temos algumas especificidades, sejam elas de ordem
objetiva ou subjetiva, né? Alguns momentos nós veremos que essas imunidades recaem sobre atividades, não é? Em outros momentos nós veremos que as imunidades acabam dizendo respeito a certas pessoas, né? Para que essas pessoas, então, fiquem, pessoas e atividades fiquem afastadas desse poder tributário, tá? Então, esse seria o fundamento axiológico, né, valorativo das imunidades, tá bom? Nesse aspecto, então, nós temos alguns tipos de imunidades, que são basicamente as imunidades genéricas ou específicas, excludentes ou incisivas, subjetivas, objetivas, explícitas e implícitas, incondicionadas e condicionadas. Então, são 5 grupos, né, de imunidades que nós devemos ter em mente para que nós possamos entender melhor o Instituto. O primeiro grupo delas, das imunidades, são as imunidades genéricas e específicas. Então, o que essa classificação leva em conta, não é? O alcance da norma imunizante. É dizer, essa norma de imunidade, ela atinge toda e qualquer cobrança, ou ela atinge algumas cobranças em específico, né? Então, nós veremos que nas imunidades genéricas, nós temos aí o artigo 150, inciso 6 da Constituição, né? E as suas alíneas. Desculpa, minha cachorra tá latindo. Então, são elas aí as imunidades genéricas, né? Que estão no artigo 150, inciso 6. Tem a seguinte redação: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, que a gente chama de imunidade recíproca, né? Tá até aqui na tela, ó, nós vamos depois aprofundar. Aqui, ó. Isso aqui que a gente está falando, né? Aqui, ó, a imunidade recíproca. Depois nós temos as imunidades sobre os templos de qualquer culto, a imunidade religiosa, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos. Então, nós estamos falando aí da imunidade política, por assim dizer, e também abrange, né, as fundações, entidades sindicais, entidades de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, e, na letra D, a imunidade dos jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, e uma novidade, não é, relativamente recente, que é a imunidade das criações fonográficas, né, que seria, a gente pode chamar assim de imunidade musical, tá? Então, essas são genéricas. Quer dizer, impede que qualquer ente político, qualquer ente tributante, né, União, Estado, Distrito Federal e municípios, possa exigir essa cobrança tributária. Por isso que é genérica, né? Porque ela acaba se espraiando para todos os entes tributantes. Depois, as imunidades específicas, não é? Elas se referem a determinados tributos. Então, aqui na imunidade genérica é para tudo, não pode cobrar nada. Na imunidade específica, ela se restringe a alguns tributos. Por exemplo, né, o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis por ato intervivos, né, a compra e venda de um imóvel. Esse ITBI, ele não incide, eu não sei se vocês viram isso em direito empresarial, mas não custa lembrar, né? Esse ITBI, que é um imposto específico, ele não incide quando o imóvel é utilizado para integralizar o capital da empresa. Então, imagina que o sócio, ele vai integralizar o capital da pessoa jurídica da qual ele participa, não com dinheiro vivo, mas sim
por intermédio da transferência de um imóvel que é da sua propriedade particular para a sociedade. Essa operação de transferência, ela não pode receber cobrança de ITBI, porque trata-se de uma imunidade genérica. E essa imunidade, como nós sempre sabemos, está na própria Constituição. Tá claro esse exemplo? O outro, né, que a gente falou até na última aula, é aquele que recai sobre a transferência de imóvel rural do particular para o Estado para fins de reforma agrária, né? Nesse caso também não incidirá a cobrança de imposto, tá certo? Haja vista, né, que existe uma finalidade social aí, tanto na reforma agrária quanto na transferência de um imóvel para uma pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica também tem que cumprir com a sua finalidade social, né? Ela gera emprego, gera renda, gera outros tributos e assim sucessivamente. Tudo ok com essa primeira classificação, turma? É fácil, né? Tudo tranquilo. Tudo ok, sir. Beleza. Isso aí. Pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. E bem-vindas. Depois da segunda classificação, né, vou voltar a tela aqui para a gente ir acompanhando e ticando, né? São as imunidades excludentes e as incisivas, tá? Bom, aqui nós estamos analisando o tipo o alcance, não é? Também da proibição da incidência que essas normas trazem consigo, né? Na imunidade excludente, né, a incidência de algum tributo, ela afasta a incidência de outros. Então, veja, ela é excludente porque quando já tem a cobrança de um imposto, por exemplo, não se permitirá a cobrança de outros sobre aquela mesma situação, até para que não haja, né, bis in idem, como nós já falamos, ou bitributação, que comentamos em outros momentos das aulas, tá? Então, veja, eu acho que com o exemplo tudo fica mais claro, né? As operações com ouro, né, o metal precioso aí, o mais precioso dos metais, né? Com relação ao ouro, nós temos uma exclusão de isenção, ou melhor, de incidência tributária. Porque, veja, se o ouro ele é usado exclusivamente como um ativo financeiro, o que é o ativo financeiro nesse caso? Né? A pessoa quer investir, mas ela não quer comprar papéis na bolsa, não quer comprar títulos do Estado, ela quer comprar ouro, metal precioso. É um investimento válido, né? Quando o ouro é usado como um ativo financeiro ou instrumento cambial, é que já não se faz mais isso, né? Já não se adota mais o padrão ouro. Hoje em dia, o câmbio ele é um número na tela de um computador. Mas você sabe que até o governo Nixon, nos Estados Unidos, existia o padrão ouro. O que era o padrão ouro? O que determinava o valor da moeda de um país era o quanto ela tinha de reserva em barras de ouro, em toneladas de ouro, né? Então tem toda aquela mística, né, a respeito, por exemplo, do Fort Knox nos Estados Unidos, que dizem que é recheado de ouro. Tem até aquele filme do James Bond, né, que ele luta com o inimigo dele lá dentro do Fort Knox e é cheinho de barra de ouro, assim, todas as salas têm barra de ouro. Como se fosse fácil assim, né? Tem um outro filme também do Bruce Willis, né, que os caras roubam caminhões e caminhões de barras de ouro. Só que hoje em dia já não se aplica mais esse padrão, hoje em dia não. Desde o governo Nixon, houve o abandono do padrão ouro, que era um câmbio fixo,
para adotar-se um câmbio flutuante que sofre influxo de vários fatores, não é? Do mercado, e daí determina quanto vale o dólar, quanto vale o real e assim sucessivamente. Mas fato é que toda vez que o ouro seja utilizado como um ativo financeiro, por exemplo, né, só pode incidir um tipo de imposto, né, que é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Ou seja, então quando eu movimento ouro enquanto um ativo financeiro, eu não vou pagar nenhuma outra espécie de tributo, haja vista que essa é uma imunidade excludente, ou seja, incidindo um tipo de imposto, automaticamente se exclui todos os demais. Por outro lado, a imunidade incisiva, né, claro, ela, por ser uma imunidade, ela também vai afastar determinadas incidências, não é? Mas a imunidade incisiva, ela não exclui todas as outras. O que ela permite é uma cobrança compartilhada. Melhor exemplo talvez seja o ICMS, né? Porque o ICMS ele é aquele tributo não cumulativo, não é? E ele vai se recompondo conforme cada operação que a mercadoria faz no mercado, né? E daí, se você olhar a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e outros minerais, a lei e a Constituição, ou especialmente a Constituição, permite que eu tenha a cobrança do ICMS e, eventualmente, também do imposto de importação ou do imposto de exportação. Não é segredo para nenhum de nós que o Brasil ele é um exportador de energia elétrica, né? Por conta da nossa Itaipu e tantas outras usinas importantes do país, nós geralmente temos energia de sobra. Então, o que é feito com esse excedente? É exportado para os nossos vizinhos aqui de perto, é vendido, não é? Vizinhos de longe também não tem, né? Para os nossos vizinhos aqui da América do Sul. Então é vendida essa energia, esse excedente, e nada impede que possa incidir tanto o ICMS quanto o imposto de exportação. Outro exemplo, quando o Brasil traz para dentro do país, quando ele importa, não é? Combustíveis, os minerais, né, os produtos necessários ao refino do nosso petróleo. Então, vai incidir o imposto de importação e de ICMS. Nesse aspecto, então, nós entendemos que a imunidade incisiva ela é mais flexível do que a exclusiva, né? Porque a imunidade incisiva ela permite um compartilhamento de cobranças. E aqui, inclusive, só para lembrar, né, o ICMS é de competência estadual e o imposto de importação ou de exportação, eles são de competência da própria União, né? Então eu tenho aí dois entes diferentes tributando, em tese, um mesmo fato gerador, né? Daí dizer que é uma imunidade incisiva, porque compartilhada entre entes tributantes diferentes. Tudo ok? Alguma dúvida? Para mim, Tranquilão? tranquilo. É fácil, né? Muito bom. Vamos adiante? Se a gente conseguindo terminar essa classificação, a gente também já vai dar uma descansadinha, tá? A terceira classificação está aí na sua tela, são as imunidades subjetivas e as objetivas. Ora, como o próprio nome nos ajuda, não é? Nós aí já praticamente formandos em direito, sempre que eu falo das imunidades subjetivas, eu estou me relacionando a pessoas, e quando eu falo em imunidades objetivas, eu estou me relacionando a atividades, né? Então, veja,
A imunidade subjetiva, ela tem como destinatário as pessoas, sujeitos de direito, e leva em consideração atributos, não é, da personalidade de determinadas pessoas jurídicas, né, nesse primeiro momento. Então, aqui as imunidades, elas não se dirigem a pessoas físicas, né, mas sim, ou pessoas naturais, né, mas sim a pessoas jurídicas, de acordo com alguns atributos que elas possuam, não é? Como exemplo, nós podemos falar basicamente os próprios entes tributantes, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles não podem tributar uns aos outros. Então, o município tem uma frota de veículos, o município não paga IPVA para o Estado, certo? O Estado, por exemplo, quando importa uma medicação para distribuir na sua rede estadual de saúde, claro, de acordo com as permissões da Anvisa e tudo mais, esse Estado não vai pagar imposto de importação para a União. A União tem diversos prédios públicos situados nos municípios, nas capitais e tudo mais. A União não pagará IPTU ao município. E, se você quiser mais um exemplo, a União também tem sua frota veicular e ela não pagará IPVA para os estados. Por que isso, não é? Para que um estado ou para que um ente eventualmente não fique devedor do outro, né? Então, na verdade, o dinheiro dos entes tributantes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, esse dinheiro todo ele vem da repartição das receitas tributárias, que também é matéria que estudaremos aí oportunamente, né? Então, só mais a título de exemplo, um tanto do ICMS que o Estado arrecada, ele tem que destinar aos municípios, né? E assim sucessivamente. Um outro exemplo, quando trata de pessoas jurídicas, é a imunidade dos partidos políticos, né? Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, né? Pessoas jurídicas sui generis, na verdade, mas os partidos políticos também estão livres da incidência tributária por conta da atividade que desenvolvem, ser de extrema importância para o Estado democrático de direito, né? No Brasil, nós escolhemos um sistema no qual os partidos políticos são, em tese, claro, né, guardadas as devidas proporções com a realidade, mas os partidos políticos eles são concebidos legislativamente para serem o veículo que conduz a vontade da população, a vontade política, não é, dos eleitores, já que não se permite candidatura de indivíduo que não esteja filiado a algum partido político, né? Então não tem aquela candidatura como tem em outros países que a gente vê, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o sujeito que não é filiado a partido político nenhum e se lança candidato, com meios próprios, por exemplo. Isso não existe no Brasil. Necessariamente, para que alguém atinja um cargo eletivo, tem que estar filiado a um partido político, tá? Então, esses acho que são dois exemplos bastante ilustrativos, não é? Dessa imunidade subjetiva, que leva em conta determinadas pessoas jurídicas e, claro, os seus atributos, né? Então, eu posso ter tanto pessoa jurídica de direito público quanto de direito privado, tá? E as imunidades objetivas, também conhecidas como imunidades reais, aí elas recaem sobre determinados fatos, bens ou situações jurídicas, tá? Como exemplo, né, nós podemos falar a imunidade do livro, que é uma imunidade que recai basicamente sobre a atividade editorial, né? E depois, claro, nós veremos a imunidade do livro
no momento oportuno, e também a imunidade fonográfica, né, a imunidade da música, que cai aí sobre determinada atividade, né, sobre determinado fato praticado pelo sujeito passivo. Essa seria então a nossa terceira classificação de imunidades. Umas dizem respeito às pessoas, outras dizem respeito a fatos, situações ou bens. Na quarta e penúltima classificação, nós temos aí a famosa imunidades explícitas e implícitas. É claro, né, que não poderia deixar de faltar essa classificação, porque nem todas elas estão ali estampadas, não é? Não estão ali, como diz na linguagem constitucional, chapadas no texto. Algumas eu preciso extrair uma interpretação da norma constitucional para daí ter a imunidade. Então, as imunidades explícitas, elas são a regra. E elas estão, como nós já dissemos, tanto no artigo 150, quanto em outros artigos do texto constitucional, a exemplo, no artigo 184, nós temos imunidades também. Portanto, para ser imunidade explícita, não necessariamente precisa estar naquele catálogo do artigo 150, inciso 6, alíneas A a E. Por outro lado, eu tenho aí as imunidades implícitas, que são extraídas por intermédio da interpretação da norma constitucional e também da interpretação dos princípios, né, da Constituição. Veja, o STF ele tem algumas súmulas, né, onde ele extraiu da análise do caso concreto algumas imunidades. No entanto, é importante que nós tenhamos cuidado, né? E depois também, junto com o material aqui, nós vamos listar as súmulas, né? Porque pode acontecer de numa prova, no dia a dia do nosso trabalho com o direito, nós, na nossa atividade interpretativa, que a gente faz todo santo dia, né? Sobre o direito, que nós tentemos alargar, não é, algumas imunidades. No entanto, isso seria errado se não houver o respaldo, não é? Falando aí das imunidades implícitas, se não houver um respaldo jurisprudencial sólido, tá? Por exemplo, uma súmula que é bem válida, né, e já foi objeto de muita discussão, é a súmula 657 do STF, porque quando a Constituição fala a imunidade do livro, né, onde ela trata de forma até um tanto quanto, como é que a gente pode dizer? Um tanto quanto lacônico, né? Olha lá, ó. É proibido instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Aí quando você lê livro, já vem à mente o que é um livro. O jornal, a mesma coisa. O periódico, os periódicos são as revistas, né? Então a gente tem uma noção do que seja cada um deles, claro, é intuitivo, e o papel que é destinado à sua impressão. Aí ficou um debate durante um tempo, é assim, é só aquele papel branco necessário para a impressão das folhas do livro, da revista ou do jornal, ou, por exemplo, eu poderia incluir aquele papel fotográfico, que é mais, tem uma diagramação mais específica, né? Ele é mais lisinho e tudo mais. E essa discussão chegou até o STF. Por quê? A princípio, a União não quer abrir mão, né? Por exemplo, se esse papel é importado, a União não queria abrir mão desse imposto de importação. Se ele é produzido no Brasil e transferido no mercado, o Estado não quer abrir mão do ICMS sobre esse produto, que afinal de contas é um bem no mercado, né, em circulação no mercado.
E daí o STF veio e assentou que a imunidade do livro, né, que é o artigo 150, inciso 6, letra D, também abrange os papéis fotográficos, ou seja, esse papel mais especial, né, mais diferente, para necessário para a publicação desses jornais e periódicos. Então você encontra revistas hoje que têm um papel com uma diagramação um pouco diferente, um pouco mais elaborada, né? Esse papel também está aí alcançado, não é? Pela imunidade. Uma outra discussão que se colocou também foi com relação ao e-book, né? O e-book é uma tecnologia que, quando da promulgação da Constituição, não existia, né? E daí ficou assim, e agora? O e-book também é imune ao tributo, porque ele não deixa de ser um livro, porém virtual. Aí ficou a discussão. Não, o e-book é. Então, imagina que essa discussão era quando o disco era em CD-ROM. Né? Hoje você compra o livro em PDF. Mas, enfim. E daí falava assim, não, mas espera aí. O CD não roda sozinho. Ele precisa de um suporte para que eu acesse o conteúdo. Por exemplo, o leitor de CD, né? Que muitos computadores, laptop, nem tem hoje em dia esse acessório, não é verdade? O meu, por exemplo, não tem aqui. O meu é relativamente novo, não tem. O leitor de CD e tem hora que eu fico com saudade dele, né? Então ficou assim. A interpretação que o STF deu, né, é que o ele tem a imunidade e essa imunidade também alcançaria, não é, os dispositivos necessários para o acesso a esse livro eletrônico. Como hoje já está um pouco mais generalizado, a internet atinge uma porcentagem muito grande da população brasileira, claro que tem ainda os excluídos digitais, né, e tudo mais. Bom, nós temos 30 milhões de pessoas que estão com fome, né, mas quanto mais tem acesso à internet. Mas como existe aí uma certa porcentagem, não é? Tanto que muitos computadores nem vêm mais, né, com esses equipamentos de leitura, porque se já abre direto formato PDF lá e lê o livro, né? Mas são discussões que foram colocadas dado aí o avanço tecnológico, tá? Então, essas são as imunidades explícitas, que você vai bater o olho na Constituição e vai estar escrito. Lembre-se, muitas vezes escrito, na imensa maioria, o termo imunidade, em outras ocasiões o termo isenção, mas você vai ler e entender tudo isso como imunidade. Se está na Constituição, é imunidade. E temos essas imunidades implícitas, que muitas vezes elas advirão do próprio progresso, né, tecnológico e social a respeito desses fatos da vida, né? O mesmo você pode dizer com relação à música, né? Até bem pouco tempo atrás, você precisava ter uma mídia física, né, que carregasse a música para que você possa ouvi-la. Hoje em dia já não mais, né? Hoje em dia a mídia física, o CD, por exemplo, ele se tornou obsoleto, né? Porque a pessoa pode carregar suas músicas aí na nuvem, né? E os arquivos de leitura também. Então, essa mesma discussão colocada com relação ao livro digital também se colocou com relação à música digital. E a conclusão acaba tendo que ser a mesma, né? Porque a analogia aí tá muito explícita, né? Tranquilão, é fácil. Agora você imagina entre nós, né? Com a imunidade, tem alguns livros que são hiper caros, imagina se não tivesse essa imunidade, né? Especialmente livros técnicos, né? Da nossa área, de áreas outras, né? Imagina um atlas de anatomia, quanto não deve custar, com imunidade, né? Tranquilo, turma? Podemos ir adiante?
Ô, tranquilo. Tranquilo, senhor. Bora lá. Eu não sei se vocês estão gostando, mas eu acho que imunidades é uma das matérias mais legaisinhas, assim, da gente estudar, porque rende, Mais tranquilo também. é fácil de entender, né? Muito bom. Para encerrar, então, o nosso rol de tipos de imunidade, é bem tranquilo, né, Marquinhos? Bem legal. Nós temos aí as imunidades incondicionadas e as condicionadas. Bom, aqui nós temos que revisitar rapidamente uma classificação de normas constitucionais. Nós vamos ficar, é claro, na classificação do professor José Afonso da Silva, no que diz respeito à classificação das normas constitucionais quanto à eficácia, né? Matéria que nós vimos lá no comecinho do curso. Então, quanto à eficácia, a doutrina constitucionalista classifica as normas em três grupos, basicamente, não é? As normas de eficácia plena, que têm aplicabilidade imediata, direta e integral, ou seja, a simples previsão dela na Constituição já tem força suficiente para que ela seja aplicada ao caso concreto. Depois nós temos, quer ver um exemplo de norma de eficácia plena? O que diz respeito a direitos fundamentais. Todos são iguais perante a lei. Não tem o que se complementar nisso. Todos são iguais e ponto, né? Não pode haver tratamento desigual dentro daquela regra de proporcionalidade que a gente já sabe, do Rui Barbosa e do Aristóteles também. As normas de eficácia contida, elas têm aplicação direta, imediata, porém não integral. Veja, norma da Constituição que diz que é livre o exercício profissional, vírgula, desde que respeitados os requisitos da lei. Então, essa norma ela é de eficácia contida porque ela dá um direito para os indivíduos, mas, ao mesmo tempo, essa norma se autorrestringe. Todo mundo pode exercer qualquer profissão, desde que sejam atendidos os requisitos legais. O grande exemplo que a doutrina de constitucional traz é o exercício da advocacia. É livre exercer a advocacia? Sim, desde que sejam preenchidos os requisitos. Quais? Ser bacharel em direito e ser aprovado no exame de ordem. Qualquer pessoa que exerça a advocacia não atendendo a esses requisitos está incorrendo em crime, né? Exercício ilegal da profissão. Bacana? E o terceiro grupo de normas, nós temos aí as normas de eficácia limitada. Elas têm aplicação indireta, imediata, porque dependem da intermediação do legislador. Você vai ver, por exemplo, as inelegibilidades no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, onde a própria norma constitucional diz: a lei complementar estabelecerá outras hipóteses, além daquelas da Constituição, né? Outras hipóteses de inelegibilidade, com o intuito de garantir a probidade, a honestidade, tralalá, no exercício dos cargos eletivos. Então, qual que é essa norma hoje no direito brasileiro? É a Lei Complementar 64, de 90, que nós conhecemos como Estatuto das Inelegibilidades. Então, lá você vai ter, por exemplo, o caso do sujeito que é condenado por ato doloso de improbidade administrativa que causa dano ao erário, essa pessoa tem que ficar 8 anos inelegível. Por 8 anos ela não pode concorrer a cargos em eleições. Então, essas são as normas, não é?
conforme a classificação do Zé Antônio da Silva. Só um pequeno... o Afonso Zé da Silva. Só um pequeno... Só pedir um minutinho, porque tá vindo uma conversa aqui. Beleza. Espero que agora acabe esse barulho que estava tirando o raciocínio. Importante você lembrar que nas normas de eficácia limitada, elas se dividem em 2 grupos. As normas de princípio institutivo, que criam instituições de direito público, né? E as normas de princípio programático, que são aquelas que traçam um roteiro, basicamente na área social, para que o Estado cumpra ou busque cumprir algumas metas, não é? Dentro de programas sociais. Por isso que a nossa Constituição, ela é uma Constituição que tem essa preocupação com a dignidade humana e também a concretização de valores sociais, né? Mas por que a gente falou isso tudo, né? Porque, veja, se a imunidade estiver contida numa norma de eficácia plena, essa imunidade ela é incondicionada, ela não tem condição nenhuma a ser seguida. Exemplo, a imunidade recíproca. Lembra que estabelece o seguinte, tá aqui na tua tela, ó. Não pode instituir impostos, taxas, contribuições de melhoria ou contribuições sociais quando envolve um ente federativo em relação ao outro. Então, quando aí diz no artigo 150, inciso 6, letra A da Constituição, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigirem uns dos outros impostos sobre patrimônio, renda, serviço, isso é uma norma de eficácia plena. O simples fato dessa norma existir na Constituição já dá o direito / dever de um ente não ser cobrado, é o direito, e o dever de não cobrar do outro. Então não tem muito o que interpretar, né? Isso tá estampado, né? Tá jogado na cara do intérprete do texto constitucional. Por outro lado, quando eu falo de normas de imunidade condicionada, aí eu preciso me preocupar e saber, não é, se a Constituição, o próprio Código Tributário, em complemento sempre, né, se eles estabelecem alguma condição para que essa imunidade exista. Então, não sei se você vai lembrar, mas na última aula eu falei assim, ó, existem algumas circunstâncias onde, por exemplo, a igreja, a religião, o culto, o templo, como você queira, ele tem salão de festa, que geralmente é usado para as reuniões e festividades do próprio culto. Mas quando nós não estamos em época desse tipo de festividade, a igreja faz o quê? Para ela arrecadar um dinheirinho a mais, ela aluga aquele salão, né, para festas particulares, não relacionadas com o culto. E daí veio a pergunta, não sei se vocês vão lembrar, mas eu perguntei, e aí, essa renda desse aluguel deve ser tributada ou não? E a resposta é a seguinte, depende. Porque se essa renda for investida na atividade fim da igreja, qual que é a atividade fim da igreja? Disseminar, espalhar, né, divulgar a sua crença. Se esse dinheiro for usado para essa atividade, relacionada aí à divulgação da crença, a ideia de salvação do espírito e tudo mais, esse dinheiro não pode ser tributado. Agora, se esse dinheiro for usado para construir um muro ao redor do templo,
Isso tem a ver com o exercício espiritual? Não. Aí seria tributado. Entendeu? Então, essa é a condição, saber qual que é a destinação do valor arrecadado nesse nosso exemplo. Um outro exemplo aqui, a gente pode trazer o do ITR, né? Porque o ITR, ele não incide sobre a pequena gleba rural. Então, a pequena propriedade rural, ela é imune ao pagamento do ITR. Certo? Só que, veja, a legislação infraconstitucional, porque é uma norma de eficácia limitada, a norma infraconstitucional, ela pode trazer alguns condicionamentos. Por exemplo, se for uma pequena gleba rural improdutiva, tem que pagar ITR. Isso é um condicionamento. Então, para que a pequena propriedade rural não pague ITR, ela tem que ser produtiva, trabalhada pelo agricultor e a sua família e tudo mais. Então, veja, a lei coloca uma condição para que essa imunidade possa ser aplicada, né? Quer ver mais um exemplo? O ISS, Imposto sobre Serviço. O Imposto sobre Serviços, ele é de competência do município e Distrito Federal, né? E nessa incidência, nós temos aqui, ó, a amplitude foi conferida totalmente às regras infraconstitucionais, conforme previsão no artigo 156, parágrafo 3º, inciso 2, que atribui à lei complementar, que é aquela lei complementar número 123, salvo engano, excluir da sua incidência exportações de serviço para o exterior. Então, eventualmente, a lei complementar que trata do ISS, que regula o ISS previsto na Constituição, pode vir a excluir a exportação de serviços. É condicionado por quê? Porque depende da lei, depende dessa lei complementar fazer essa previsão ou não. Tudo ok até aqui, turma? Bacanão? Estão gostando do tema? Eu acho bem legalzinho. Depois, então, no próximo encontro, nós faremos